todos. Que Deus nos abençoe. Que os espíritos amigos que aqui se encontram, encarregados desses trabalhos tão abençoados na casa, possam nos assessorar, nos iluminando, nosso entendimento nessa questão tão importante que é o estudo e prática da mediunidade dentro da casa espírita. Kardec frisou muito bem essa questão, nos recomendando que o estudo da mediunidade deve ser constante dentro dos centros espíritas, porque através do mediúnico, através da comunicabilidade dos espíritos, a relação dos espíritos com os homens é que originaram a obra kardeciana, essas obras que temos aqui na frente. Então, se não fosse através da mediunidade, se não fosse através da comunicação dos espíritos, nós não teríamos hoje a doutrina espírita. Talvez teria sido de uma outra forma, mas foi a forma mais adequada e correta, do qual Jesus, através da falange do Espírito de Verdade, nos proporcionou, nos colocou essa oportunidade de estudar e servir. Por isso que ele deixou bem claro: espírita, amai-vos e instruí-vos. Então esse trabalho de união, de estudo e de amor entre nós tem que ser constante. Sabemos nós que todos nós temos os nossos compromissos, todos nós temos família, trabalho, tudo, mas a partir de hoje é de profunda importância nós nos agendar com compromisso com a espiritualidade, compromisso com nós mesmos, na medida do possível, para que estejamos aqui nesse trabalho de caridade. Porque a espiritualidade amiga que aqui se encontra e os nossos irmãos desencarnados que aqui também se encontram, necessitados da palavra articulada, do conhecimento do estudo e também das devidas orientações, eles precisam também e contam conosco, com cada um deles. Então esse estudo e prática da mediunidade, nessa apostila que nós vamos começar, ela tem justamente esse objetivo, de nos esclarecer. E tudo essa pequena introdução que a gente está fazendo aqui, está contida nessa obra. Então vamos prestar bastante atenção, tá? Que isto é muito importante na nossa vida e da nossa missão como espírita. Pelo menos vamos procurar ser esse espírito, né? Com fidelidade e com amor. Então vamos aqui dar um início nessa obra, na página 13, que está sugestões de como realizar o curso. Como é sugerido? Então, abre-se. Abre-se. Isso. 13. Sugestões como realizar o curso. Tá? Que já coloquei no quadro para nós já ir se preparando. Tá bom? Então vamos lá. O estudo teórico
de temas relacionados à reunião mediúnica é destacado neste curso, desenvolvido durante uma exposição de mais ou menos 30 minutos. Contudo, o foco principal é a atividade prática, caracterizada por uma reunião mediúnica supervisionada que tem como finalidade oferecer condições propícias para o correto e seguro desenvolvimento da faculdade mediúnica à luz do entendimento espírita. Aqui já está dizendo para nós, né? À luz do entendimento espírita. Ora, para que nós trabalhe a mediunidade nesse sentido, nós temos que estudar. Por isso está dizendo, à luz do entendimento espírita. O que é que nós estamos entendendo de doutrina espírita? O que é que nós estudamos nas obras básicas, principalmente o Livro dos Médiuns, que é específico ao estudo e prática da mediunidade? E todas as obras, o Livro dos Espíritos, o Livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então temos que ter essa profundidade. Contudo, o foco principal é a atividade prática, caracterizada por uma reunião mediúnica supervisionada que tem por finalidade oferecer condições propícias. Então, para oferecer essas condições propícias, nós temos que estar o quê? Primeiramente, com conhecimento e harmonizados. Para quando chegar no lado prático, ter que ter esse entendimento. Porque senão, nós vamos fazer algumas coisas que vai desvirtuar o estudo teórico de temas relacionados à reunião mediúnica destacado neste curso. E vamos dar a sequência. Destacamos de início que nenhum conteúdo apresentado no curso resultou da opinião pessoal ou da vivência individual de qualquer membro da equipe revisora. Ou seja, daqueles que montaram esta obra. Quando essas obras chegam em nossas mãos, tá? É porque houve muitas reuniões dentro dos conselhos federativos, dentro das URIs, com os centros espíritas, com os presidentes de centro espírita, com os trabalhadores das casas espíritas. Esses encontros, esses cursos, esses seminários, esse bate-papo entre um e outro, trocando essas experiências, são reunidos materiais do qual a União Regional Espírita de cada região, de cada estado, cada município, ele leva para as federativas. E chegando nas federativas estaduais, como nós temos aqui a nossa Federação Espírita Catarinense, ela é catalogado todo esse material e o Conselho Federativo Estadual, ele estuda, analisa e leva, através do presidente das federativas, ao Conselho Federativo Nacional, a FEB. E lá é supervisionada, estudada, analisada todas as questões para eles catalogar tudo e colocar em discussão e formam o quê? Estas apostilas. Essas apostilas depois são
dirigida às federativas estaduais. Das federativas estaduais, os conselhos regionais espíritas, e dos conselhos regionais aos presidentes das casas espíritas, e dos presidentes das casas espíritas aos trabalhadores da casa espírita. Então ela vai e vem. Levamos a nossa sugestão e vem para nós o trabalho concluído. Por isso aqui está muito bem esclarecido. Destacamos de início que nenhum conteúdo apresentado no curso resultou da opinião pessoal ou da vivência individual de qualquer membro da equipe revisora. Entenderam, né? Todas as orientações teóricas e práticas estão subsidiadas na experiência e nos esclarecimentos de destacados orientadores, encarnados e desencarnados, que utilizaram como referência a moral ensinada pelo Evangelho de Jesus e o conhecimento das obras codificadas por Allan Kardec. Então não adianta eu discutir um assunto, questionar um assunto dentro de uma federativa e levar uma informação, um pedido, uma sugestão, se eu não tiver conhecimento das obras. Destacado aqui o Evangelho de Jesus e o conhecimento das obras. Está muito bem claro aqui para nós. Veja a seriedade que está nas nossas mãos. Para depois a gente dizer, eu não sei, eu não sabia. Ou inventar coisa da nossa cabeça. Então o estudo é muito sério. Nesse contexto, a coordenação da reunião mediúnica supervisionada com aquele que é responsável, como supervisor, o dirigente, o presidente da casa, o dirigente do estudo, que tem essa responsabilidade, deve ser composta de trabalhadores espíritas experientes, tá vendo? Comprometidos com a tarefa e capacitados para auxiliar o aprendiz da mediunidade com paciência, equilíbrio e segurança doutrinária. Paciência, equilíbrio e segurança doutrinária. Então ele tem que estar seguro do que diz, do que fala, do que orienta, a segurança que ele tem. Então é de uma responsabilidade muito grande capacitar para auxiliar, tá? O aprendiz da mediunidade. Aqui nós temos aqui quem que está aqui começando? O nosso querido José. Então, capacitar. Então, por isso, essas orientações. Presta bem atenção. Então, por isso, o estudo, em primeiro lugar, das obras, e agora a capacitação para o exercício prático. Dessa forma, alguns pontos em seguida relacionados estão sendo enfatizados no curso, com o intuito de favorecer o processo de unificação da prática mediúnica, a fim de que ela ocorra sem a indesejáveis distorções. Não podemos distorcer em nada. Tendo em vista que o espírita pode e deve, onde quer que se encontre,
falar a mesma linguagem relacionada à mediunidade, desde que assuma o compromisso de seguir as orientações universalmente ensinadas pelos espíritos orientadores compromissados com a codificação espírita. Então, através do conhecimento, através do estudo, nós só podemos colocar na prática quando temos essa segurança. Então, quando reunidos em uma outra casa, em assembleia, para um estudo, um seminário, um curso sobre mediunidade, nós vamos estar capacitados para trocar ideias, para não colocar jamais uma ideia nossa, não, dentro daquilo que a doutrina espírita, da codificação, dos ensinamentos kardecianos oferece para nós. Há também a necessidade de revestir a reunião mediúnica da simplicidade que, segundo Emmanuel, deveria ser em toda parte uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde do tempo Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo. Isso, uma sugestão e orientação do próprio Emmanuel. Então, ela tem que ser religiosamente no sentido que é a mediunidade com Jesus, nesse sentido, sem nenhuma distorção, um amor. Deveria ser em toda parte uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde. Este é o trabalho que devemos adotar. Trata-se de algo que deve ser cotidianamente observado, com a finalidade de barrar qualquer tipo de prática exótica, né? Exótica, estranha ou contrária aos postulados espíritas, pois os benfeitores e orientadores espirituais jamais se contradizem a respeito desse assunto, sempre que possível, lembrando-nos as instruções consolidadas por Allan Kardec. Então, jamais colocar outras práticas que não têm nada a ver com a prática espírita, com a prática da mediunidade. Então, por isso, a responsabilidade e o compromisso assumido com os estudos, para que não venhamos distorcer, botar coisa da nossa cabeça, que não tem nada a ver. E isto acontece muito, isso é muito comum, tá? Isto é muito comum acontecer em determinadas casas denominadas espíritas e com prática totalmente distorcida daquilo que os espíritos ditaram, orientaram a Kardec. Estudai, comparai, aprofundai. Estudai, comparai, aprofundai. Esse é o nosso lema. Estudar, comparar, usar ali
o lado da filosofia e da ciência profunda, tá? E fundo no assunto, para analisar. Então, na medida que nós vamos estudando, comparando, analisando, nós estamos fazendo também uma autoanálise de cada um de nós. Como é que eu estou preparado, como é que estou me preparando para a prática, essa responsabilidade que está nas nossas mãos. Como? De que forma? Então, cabe a cada um de nós fazer essa autoanálise. Temos tido incessantemente que o conhecimento da verdade só se obtém a esse preço: estudar, comparar e aprofundar. Como quereis chegar à verdade, interpretando tudo segundo as vossas ideias acanhadas, que tomais por grandes ideias? Que as nossas ideias são acanhadas, são muito pequenas, muito pouca no nosso conhecimento, no nosso sentido. Como é que nós vamos colocar algo das nossas ideias, das nossas sugestões, contrária àquilo que já é perfeito, aquilo que veio perfeito, veio pura, veio analisada, veio trabalhada na codificação? Não temos como. Se nós não aceitarmos, é um direito de cada um de nós. Agora, tem que se aprofundar naquela questão que não aceitamos. Por que não aceitamos? Ou porque estamos em desacordo, né? Alguma coisa está errada. E com certeza não está no Cristo, não está nos espíritos superiores que ditaram a Kardec. Porque o Kardec foi simplesmente um instrumento de trabalho nas mãos dos espíritos superiores. Nada mais que isso. Então nós temos que analisar com muita profundidade. Não está longe, porém, o dia em que o ensino dos espíritos será uniforme em toda parte, tanto nos detalhes como nos pontos principais. Tanto nos detalhes como nos pontos principais, né? Não está longe. Para isso, se faz necessário muito estudo e conhecimento. Esta questão, essa informação aqui está em O Livro dos Médiuns. Então, procure lá no Livro dos Médiuns que nós temos esta colocação de Kardec, aquilo que nós acabamos de ler aqui sobre esse item. Agora, nós vamos dar continuidade nos pontos que merecem ser destacados. Mas antes, eu abro um espaço de 10 minutos para vocês fazerem algum comentário em cima do que nós lemos e que nós estudamos. Então pode fazer um comentário de vocês e pergunta. Não quero que leia, eu quero que vocês gravem. Essa é a questão. Gravem o que é que nós lemos até agora. O que é que lemos? O que é que comentamos? O que é que eu passei? Que não é um voltamento. Eu estou passando aquilo que a gente está lendo. Eu estou fazendo uma análise em cima do que nós estudamos. Então, por isso que nós, sempre nos estudos, nós temos que estar focados naquilo que nós estamos passando. Por isso, é um estudo, é uma escola. Por isso o nome é Escola de Médiuns. Por que eu estou nessa posição aqui?
O que é que o professor? Qual é a posição do professor numa sala de aula? Aqui não existe professor, porque nós todos somos alunos. Existe um responsável, é diferente. E o único mestre aqui é Jesus. E ele já passou tudo pronto para nós. Isso aqui. Uns adotam o sistema, como eu já adotei, ficar em círculo. Acho que isso é para ser mais humilde do que coisa. Não existe isso. O que existe aqui é uma posição de estudo. Não existe. Não basta eu estar sentado aí, me colocando com humildade, e no entanto, no fundo, eu estou sendo orgulhoso, presunçoso. A minha palavra é que tem que prevalecer. Não importa a posição que eu me coloque aqui dentro da sala. O que importa é o que eu estou passando. Aqui deixou muito bem claro. Não é uma opinião própria do indivíduo. Isso não existe. Tá? É um conhecimento que está sendo passado. Por isso, nós estamos estudando o livro. Senão eu ia botar aqui debaixo da lei, isso aí eu já sei, e deixa que eu falo. Aí eu vou falar coisas que indivíduos. Por isso, está aqui. Um livro que nos orienta, que nos informa. Então, mais uma vez, eu pergunto para vocês o que entenderam do que nós falamos aqui. O que é isso? Não é, eu acho que não é nem está na minha cabeça a pergunta. Por que Allan Kardec é tão importante? Não querendo contrariar o senhor. Por que Allan Kardec é tão importante? Boa, né? Allan Kardec, queridos, foi e é um espírito de níveis elevadíssimo. Um espírito missionário que se colocou a serviço do Cristo e foi entre os espíritos superiores o escolhido pelo próprio Cristo para trazer a mensagem da terceira revelação. Por isso que Allan Kardec passou primeiro pelos estudos profundos. Ele era um pedagogo, um estudioso. Ele precisou se aprofundar, porque ele já trazia consigo essa bagagem de conhecimento, de espiritualização, de espírito bom, puro, generoso, preparadíssimo. E na hora certa, os espíritos começaram a se manifestar, que aí é uma outra questão de estudo, até chegar ao ponto dele se interessar pelos fenômenos. E foi através dos fenômenos da mediunidade na época, dos fenômenos mediúnicos, através dos espíritos e através dos médios, que ele começou a estudar profundamente para chegar numa conclusão na codificação da doutrina espírita, que começou pelo Livro dos Espíritos, em 1857. Então, ali se deu todo o trabalho de Kardec. Tudo que nós temos aqui, codificar, é organizar, colocar em ordem todas as informações recebidas pelos espíritos superiores. Esse foi o trabalho missionário de Allan Kardec, na coordenação de Jesus e da sua falange de espíritos de níveis elevados.
Por isso, Kardec tem que ser reverenciado como mestre, como um professor, organizador da codificação da doutrina espírita. O nome dele é Hipólito Leon Denis Arribaí. Ele fez questão de não colocar o nome dele, porque ele já era conhecido na França, um cidadão respeitadíssimo, um escritor, pedagogo, enfim. Então, ele fez questão de colocar um nome pseudônimo de Allan Kardec, que foi um sacerdote druida em outras reencarnações. O próprio mentor espiritual da reunião é que esclareceu para ele que ele tinha sido um sacerdote druida, do qual eles tinham uma doutrina semelhante à doutrina espírita, uma doutrina reencarnacionista, esclarecida por eles. Então Kardec foi o escolhido e se colocou à disposição, a serviço de Jesus, para trazer a terceira revelação anunciada pelo próprio Cristo. Esse foi o trabalho. Por que se reverencia tanto a Kardec? Kardec não precisa de nós estar assim, ou se curvando de joelhos, se benzendo diante dele. Nada disso. Mas sim agradecer esse espírito abençoado. O Santo Cristo está falando agora aqui, me vem umas ideias. Eu acho que Kardec, quando ele veio para cá, ele reencarnou mais como um cientista, porque se ele tivesse vindo como um religioso, de repente o povo ia dizer, não, é mais um livro de religião. E como não? Como o Espiritismo não trata somente de religião, a ciência, então quer dizer que está acoplado ali. Primeiro ele veio para a parte científica, a ciência, depois que ele passou para a religião, onde que há essa diferença. Ele usou os dois conhecimentos. Ele usou todas as perguntas que ele fazia, tinha alguma finalidade também da ciência, que era para comprovar o que aqueles espíritos estavam falando. Ele não fazia pergunta assim, vou pegar para você. Não, ele estudava, formulava as perguntas de acordo com o conhecimento dele, para ver se ele foi bem escolhido e bem orientado. Perfeitamente, Jesus. Então, ele como pedagogo, nome de ciência, estudioso, do magnetismo, então, ele adotou todo o conhecimento que ele tinha dos efeitos, ele procurava a causa, e em cima da causa ele encontrava a resposta. Por isso que a doutrina espírita tem o seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e consequências religiosas. Ou seja, ciência, filosofia e religião. Porque quando coloca num prático religioso, que significa religião, é religar. Religar o conhecimento focado em cima da ciência, focado em cima da filosofia, fazendo essa ponte com Deus. Religar. Essa ligação. Religião. Então ele veio o quê? Para nos libertar da fé cega e fim da fé raciocinada, do qual a humanidade na época tinha essa dificuldade, como ainda temos hoje. Então, um diz alguma coisa que não está focado em cima da razão, e o outro diz amém.
e segue. É aquela viseira e aquela venda nos olhos. Uns andam com a venda nos olhos, não enxergam a verdade. São esses que a vida não tem sentido, não creem e não conhecem, não têm fé na vida futura, então tanto faz como tanto fez. Tudo que os outros dizem, acreditam ou desacreditam, não acreditam em nada. Outros usam uma viseira que tapa os dois lados, né? Então ele só olha no foco, só numa direção. E assim só está dividindo em pessoas. Então, quando nós tiramos a viseira e tiramos a venda dos olhos, nós enxergamos por todos os horizontes do conhecimento e deixamos de ser cego espiritualmente falando, né? Não é um cego material, sim um cego espiritual. Então, quando há essa liberdade, nós vamos entender melhor a razão da vida. Isso é Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e ela te libertará. Então é a verdade que nos liberta e nos ensina. Assim, quanto a fé cega, né? Ela também se caracteriza assim quando por pessoas assim, que acreditam em qualquer coisa, assim, né? Qualquer um fala, né? Principalmente aquelas pessoas assim, investidas de autoridade, né? Pode ser mais especificamente líderes espirituais, como pastores, padres, ou até mesmo palestrantes espíritas. E essas pessoas que têm a fé cega, elas não refletem, né, o que é dito. Né? Para elas basta alguém de autoridade dizer, né, que elas já aceitam, mesmo não fazendo sentido na realidade. Perfeitamente. Por isso que essas questões dogmáticas, né, ela tem a sua importância dentro dos princípios de cada um, que aqui a gente não questiona nenhum sentido orientador de qualquer doutrina espiritualista, mas no grau de entendimento de cada um, nós aqui estamos analisando aquilo que os espíritos elevados passaram para Kardec, no comando do próprio Cristo. Então, agora, cada um está no grau evolutivo de entendimento daquilo que ele compreendeu e compreende. É um aprendizado, né? O que a Catherine falou realmente é. Então, às vezes, o próprio indivíduo, vamos supor que eu formo aqui, como responsável da casa e da reunião, a minha ideia pessoal. E eu começo a influenciar vocês da forma que eu entendi, como eu quero que seja, como eu acho que ali está focado a verdade. Mas a verdade não está em nenhum dirigente religioso. A verdade está no Cristo. Aqui está dizendo muito bem quando ele fala sobre Jesus aqui, né? Vamos lá. Lembrando-nos as instruções consoladoras por Allan Kardec. É lá atrás, quando ele fala sobre Jesus, aqui. Há também a necessidade de revestir a reunião mediúnica da simplicidade, que, segundo Emmanuel, deveria ser em toda parte uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convicção. O Evangelho do Cristo. Não desvirtuar. Daqui a pouco vamos dizer que o Cristo está errado, nós aqui estamos certos. Ah, Jesus falou dessa forma.
mas eu vejo que tem que ser assim. Eu não tenho que ver que tem que ser assim. Eu tenho que ver aquilo que Jesus nos colocou. E aqui diz muito bem claro logo aqui, né? Estudai, comparai profundamente, né? E aprofundai. Estudai, comparai, aprofundai naquilo que foi passado. Senão, não vai servir de nada. Eu ia colocar essas três palavrinhas aqui, e depois aqui, mais aqui no final diz: não está longe, porém, o dia em que o ensino dos Espíritos será uniforme em toda parte, tanto nos detalhes como nos pontos principais. Ou seja, esse Consolador, ele vai realmente se consolidar. Não é que vai haver somente uma religião, não, mas todos vão estudar naquilo que os Espíritos deixaram. Não vão deixar um vai estudar de uma maneira, outro vai estudar de uma maneira, outro vai estudar de não. Vai ser conforme os Espíritos determinaram. Vai ser isso aqui. Vão ter só uma direção. Várias religiões, mas só no ponto de vista. Onde que não vai dar essa faculinha, essa briga, essa discussão que nós temos hoje em dia de religião que diz. A minha religião é melhor que a tua, como o Soltamiro deixou de semana passada lá na parte que ele disse aqui, quando ele estava lá no André Luiz, o menininho vinha passando lá e rapaz, isso aí é a casa do capeta. Não vai haver mais isso. Porque vai ter só um conhecimento, vai ter só uma direção. Tudo deságua no mesmo ponto, mas para isso tem que existir várias correntes e deságua no oceano. Existe a nascente, é como um córrego, uma cachoeira, vários córregos vão se unindo no mesmo ponto para desaguar no mesmo oceano. Então chegará no futuro que o entendimento à luz do Evangelho do Cristo, ela vai ser uniforme. Todos vão compreender de uma maneira por igual. Então, mas cada um agora, num instante que nós estamos vivendo, é uma maneira de busca, de procura, cada um dentro do seu grau evolutivo. Por isso que existem várias religiões, várias igrejas, várias doutrinas espiritualistas, até mesmo lá nos meios indígenas, nos selvagens, que eles adoram a lua, o sol, o vento, a chuva, o trovão, o fogo. Para tudo eles colocam um Deus, porque está de acordo com o entendimento deles, porque está intrínseco em cada um de nós, está latente como uma semente, para que ela vá germinando aos poucos, para que no futuro esse conhecimento ele vai dar os seus frutos. E aí nós vamos chegar num ponto de uma compreensão tão grande que nós vamos nos aproximando em primeiro lugar de Jesus e através de Jesus compreender melhor que é Deus. Foi isso que Jesus disse. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. E nós temos justamente aqui o caminho, a verdade e a vida que Ele deixou no seu Evangelho. Então, todo estudo sobre mediunidade, sobre qualquer situação que nós estudamos na casa, está focado, centrado em Jesus. Tudo vai na direção de Jesus. Porque se nós tirarmos isto que está aqui, nós vamos ficar só com a filosofia.
e a ciência. Só com isso aqui. Aí já é uma doutrina, tá, científica e filosófica. Nada mais do que isso. Então, por isso que tem que ter essa ligação, tá? Ciência, filosofia e religião. E ele veio trazer o quê? Os ensinamentos focados em cima do quê? Do Livro dos Médiuns, que foi as devidas orientações através da mediunidade que se originou o Livro dos Espíritos. E dentro desse Livro dos Espíritos, ele se divide em quatro obras, que é a complementação das obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e a Gênese, que é pura ciência, né? Então, esta é as obras básicas apresentadas por Kardec para os estudos aprofundados dentro da Casa Espírita. Então, se nós não estudar, é como um cego conduzindo cego. Caímos todos nós no precipício, sem a luz do Evangelho, sem a luz das devidas orientações dos Espíritos, que já viveram aqui como homens e vivem a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Que no momento das comunicações, quando eles dão, na parte prática, através da psicografia, da psicofonia, da clarividência, da audição, do tato, do olfato, nos 5 sentidos, eles se manifestam e vêm trazer para nós a verdade do mundo invisível aos encarnados, que ainda não conseguimos visualizar. O estudo da mediunidade, ele tem justamente esse objetivo. É nos aprofundar, conhecer. Volto a repetir. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, como disse Jesus. Temos ainda 5 minutinhos para mais uma análise. Não vamos entrar agora nesse tema, nessa outra questão que trata-se do pontos que merecem ser destacados, que vão ter essa sequência do que nós estudamos agora na introdução, né? Isso faz parte da introdução desta obra, que é o estudo e prática da mediunidade, que nós vamos continuar a partir de segunda-feira.